Bom dia, turma. Aqui é o professor Nivaldo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje iremos aprender sobre hábitos alimentares e suas transformações ao longo da vida. Para que possamos ter uma boa saúde, isso vai depender dos hábitos que adquirimos ao longo da vida. Desde lá da nossa infância, em contato primeiramente com nossa família, estamos adquirindo hábitos diferentes. Então, e também na escola, esses hábitos eles vão sendo moldados nas diferentes fases da nossa vida. Então, entre todos os hábitos que adquirimos, é importante falar que manter uma alimentação saudável é extremamente necessário, porque se ingerimos nutrientes que são saudáveis, isso consequentemente irá refletir na nossa qualidade de vida e na nossa saúde. Então, falando de alimentação saudável, diferentemente do que muitas pessoas pensam, não é uma alimentação cheia de restrições ou sem sabor. Uma alimentação saudável é definida como aquela que garante principalmente que seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes de que ele precisa. Isso sim é se alimentar de forma saudável. Então, para que possamos adquirir esse hábito, é preciso estar consciente da importância que determinados alimentos possuem e que determinados nutrientes apresentam para nosso organismo. Ao longo do tempo, nós fomos adquirindo diferentes hábitos, né? Então, nas últimas décadas, a alimentação, antes rica em alimentos naturais de origem vegetal ou animal, cedeu lugar às refeições rápidas, né, com predominância de alimentos industrializados. Então, essa alimentação, né, de origem vegetal, de origem animal, pouco a pouco está perdendo espaço para os alimentos que são fabricados e produzidos de forma rápida, os chamados fast food, né? Esses lanches, hambúrguer, refrigerante, né? Que tem baixo valor nutricional, porém tem índices de alguns nutrientes elevados, o que pode acarretar a médio e longo prazo, né, algumas doenças relacionadas à questão da alimentação. Então, como sabemos, não é interessante que tenhamos esses hábitos alimentares de ingerir alimentos industrializados, porque em sua maioria eles trazem consigo danos para a nossa saúde, né, para a nossa qualidade de vida. O mais indicado é se alimentar de alimentos que são de origem vegetal e animal, alimentos naturais. Bom, e nosso organismo ele realiza um gasto energético, tá certo? E esse gasto energético depende de alguns fatores, como, por exemplo, de um lado temos a questão da idade, do sexo, da massa corporal. Então são fatores que são determinantes para a questão do gasto energético. Por outro lado, tem-se também as atividades físicas que são praticadas no dia a dia. Então, quanto mais intensas essas atividades físicas, maior será o gasto energético. Por isso que hoje em dia se fala tanto na prática de atividade física, porque é através dela que, entre outros benefícios, está a questão de possibilitar o gasto energético. Então, se a gente se alimenta e tem esse gasto energético, consequentemente não vamos estar acumulando nutrientes em excesso, além do necessário. Então, é importante saber que cada alimento apresenta uma quantidade diferente de calorias. Então, para que possamos manter um balanço energético, é preciso que a quantidade de alimento que nós estamos fazendo a ingestão seja proporcional ao gasto, né? Porque, por exemplo, se nós tivermos uma dieta, uma ingestão de alimentos maior do que o gasto energético, pouco a pouco essas calorias elas vão sendo acumuladas. Isso vai refletir
nenhum aumento de peso. Então, é preciso que a alimentação ela esteja realmente balanceada, possibilitando esse balanço energético, em que a ingestão ela é proporcional ao gasto. Então, é preciso consumir alimentos que repõem a energia gasta nas atividades diárias, quando estamos falando de balanço energético. E aí entramos na questão da obesidade. Acredito que todos vocês já escutaram falar em algum momento. E a obesidade, ela resulta do armazenamento de gordura em excesso no corpo. Ela ocorre quando a quantidade de energia gasta pelo organismo é menor do que a energia extraída dos alimentos ingeridos. Assim, a energia que o corpo não utiliza é armazenada como excesso de gordura. Então, como eu falei no slide anterior, se estamos ingerindo nutrientes a mais do que o nosso organismo precisa, e se não gastamos esses nutrientes que ingerimos em excesso, nosso organismo vai acumulando, né? E isso vai sendo armazenado na forma de excesso de gordura, o que vai resultar posteriormente na obesidade. E o que define determinar que uma pessoa ela é obesa ou não? Então, para determinar se alguém é obeso, foi criado o que chamamos de índice de massa corpórea, que é a sigla IMC. Então, na nutrição, fala-se muito disso, na medicina relacionada à questão de hábitos alimentares, né, de ingestão de alimentos. Então, o IMC, que é o índice de massa corpórea, é através dele que sabemos se uma pessoa é obesa ou não. E esse IMC ele é calculado através de uma expressão matemática, que é essa que vocês estão vendo na tela. Então, ó, é uma divisão entre a massa, ou seja, o peso do nosso corpo, né, que é apresentado na unidade de quilograma, dividido pela altura. Essa altura, que está representada na unidade de metro, ao quadrado. De novo, então, o IMC é um cálculo matemático, tá certo? Em que expressamos através dessa fórmula, em que a massa, ou seja, o peso, que é apresentado em quilograma, dividido pela altura que possuímos, essa altura apresentada em metros, ao quadrado. Então, o resultado que der dessa divisão vai ser o IMC que possuímos. Então, existe uma tabela, né, uma classificação de IMC. Então, quando se faz esse cálculo, o resultado que der é comparado de acordo com essa tabela que vocês estão vendo aí. Então, se o indivíduo apresentar o IMC menor que 18,5, se diz que ele apresenta baixo peso, ou está abaixo do peso. Para que a pessoa ela tenha um peso considerado adequado, é preciso que o IMC seja entre 18,5 e 24,9. Então, o peso adequado é esse aqui, certo? É o ideal. Já se o indivíduo ele apresentar um índice de massa corpórea maior que 25 kg por metro ao quadrado, né, que é a unidade, ele já está acima do peso, considerado como sobrepeso. De 25 a 29,9, pré-obeso. De 30 a 34,9, obesidade grau 1. De 35 a 39,9, obesidade grau 2. E acima de 40 kg por metro ao quadrado, obesidade grau 3, também conhecida como obesidade mórbida. E em resumo, a obesidade ela é o excesso de peso, né, causado, por exemplo, por sedentarismo, consumo exagerado de alimentos ricos em gorduras e em açúcar, entre outros fatores. E essa obesidade ela traz consigo consequências, certo? Então, está relacionada a vários distúrbios progressivos e silenciosos, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares e a diabetes também. Além disso, muitas pesquisas de muitos estudiosos indicam que há mais obesos entre os que morrem decorrente de acidente vascular cerebral, conhecido como AVC.
e também infarto do miocárdio. Então, são alguns exemplos de doenças que são causadas decorrentes da obesidade. E ao longo das diferentes fases da vida, nós apresentamos diferentes hábitos alimentares. Então, por exemplo, durante a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, deve-se ingerir nutrientes de acordo com a idade, né? Um alimento que é ofertado a um recém-nascido não é o mesmo ofertado a um adulto. Muito menos é o mesmo ofertado a um idoso. E assim segue ao longo das diferentes fases da vida. A alimentação de um recém-nascido deve ser diferente daquela oferecida a um adolescente, mas é igualmente importante para o bom funcionamento do organismo. Então, quando falamos da importância do aleitamento materno, né, para o recém-nascido. A Organização Mundial da Saúde, de sigla OMS, ela recomenda que os bebês sejam amamentados desde as primeiras horas, logo após o nascimento, até pelo menos aos 6 meses de vida, de maneira exclusiva com leite materno, porque o leite materno ele vai apresentar todos os nutrientes que são necessários para essa fase de vida desse ser humano, tá certo? E a amamentação ela pode persistir até os 2 anos de idade, tá certo? E aí, depois de 6 meses, já pode ser adicionados alguns outros nutrientes que são indicados, né, para essa faixa etária. Mas até os 6 meses de vida, a amamentação ela deve ser exclusiva, a única forma, né, de alimentação do bebê. Essa amamentação ela traz consigo vantagens, né, porque o leite materno ele oferta, por exemplo, ele previne alergias, evita cólicas e diarreias do bebê, fortalece o sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa do bebê, previne doenças, hidrata, tá certo? E além de fortalecer, né, o vínculo afetivo entre a mãe e o filho. Por isso, o aleitamento materno ele é extremamente importante e extremamente necessário para o bebê. Tanto para o bebê quanto para a mãe ofertar isso para seu filho. Então, a complementação da dieta com alimentos e outros líquidos é desejável após os 6 meses de vida, como eu falei anteriormente, quando o leite materno pode não ser suficiente para suprir todas as necessidades nutricionais. Já a partir de 1 ano de idade, a criança já pode seguir a dieta da família. Porém, é importante que receba alimentos variados, com os nutrientes necessários ao crescimento e ao desenvolvimento. Tudo vai variar de acordo com a faixa etária, né? Conforme o indivíduo ele vai crescendo, ele vai necessitando de outros nutrientes, né? E tudo deve ser ofertado considerando esses aspectos das diferentes fases de vida. Na adolescência é necessária uma grande quantidade de energia e nutrientes devido ao crescimento físico acelerado. Na fase adulta e na velhice, a quantidade de energia deve ser equilibrada com o gasto calórico para que a pessoa não acumule gordura em excesso. Por isso, tudo deve ser devidamente equilibrado com relação à alimentação nas diferentes fases da vida e sempre lembrando da importância de praticar atividades físicas para melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Pois o organismo ele vai estar gastando tudo aquilo que está em excesso, além de trazer vários outros benefícios, inclusive psicológico para o organismo. Espero que vocês tenham compreendido. Façam atividade, bons estudos e até a nossa próxima aula.